Muito bem, nós estamos aqui para mais um programa nesse canal do YouTube, onde nós estamos gravando cada capítulo do Novo Testamento. E hoje nós vamos continuar gravando João, capítulo de número 7. O Evangelho de João é considerado o evangelho mais espiritual. Nos apresenta a pessoa de Jesus como Filho de Deus, que veio a esse mundo buscar e salvar aquele que estava perdido, que é cada um de nós. Muito bem, diz aqui no Evangelho de João, capítulo 7, esse capítulo 7 nos fala da grande festa dos tabernáculos, que aconteceu em Jerusalém. É uma das festas a qual Jesus participa. Jesus participa de 3 Páscoas, mencionada em João, participa também da festa dos tabernáculos. 3 festas no ano, todo judeu varão deveria comparecer perante o Senhor. Na festa dos pães asmos, que era a Páscoa, na festa das semanas, que é o Pentecoste, e na festa dos tabernáculos. João capítulo 7 também começa mencionando acerca dos irmãos de Jesus e a incredulidade deles. Mas aqui nós vamos ver que mais tarde, claro, depois da ressurreição de Jesus, seus irmãos passaram a crer nele. Vamos então começar João capítulo 7. E depois disso, Jesus andava pela Galileia e já não queria andar pela Judeia. Parece que a oposição ao ministério de Jesus crescia e Jesus evitava ir para a Galileia. E diz aqui o texto 1, depois disso, Jesus andava pela Galileia e já não queria andar pela Judeia, pois os judeus procuravam matá-lo. Então, cada vez a oposição a Jesus crescia. E estava próxima a festa dos judeus, chamada de Festa dos Tabernáculos. A Festa dos Tabernáculos lembrava que o povo esteve 40 anos habitando em tendas. Então, uma vez por semana eles faziam essa festa, moravam em tendas novamente para lembrar o tempo que eles saíram de Israel. Era 7 dias essa festa. Disseram, pois, seus irmãos, os irmãos de Jesus. Jesus tinha irmãos, acreditamos que José e Maria, após o nascimento de Jesus, tiveram uma vida de casal normal e nasceu os irmãos. E tinham que ser filhos de Maria, porque senão não seriam irmãos de Jesus. Não é? José era o pai legal de Jesus e não o pai biológico. Para ser irmãos, deveriam ser filhos de Maria. Em Marcos capítulo 6, verso 3, menciona o nome dos irmãos de Jesus, né? Tiago, Simão, José e Judas eram os 4 irmãos de Jesus, fora suas irmãs. Então diz aqui, saiu daqui e foi para a Judeia, para que também os de seus irmãos disseram para ele, sai daqui e vai para a Judeia, para que também os seus discípulos vejam as obras que fazes. Porque não há ninguém que procure ser conhecido, que faça coisa alguma em oculto. Se faz as coisas, manifesta-te ao mundo. Interessante, os irmãos queriam que Jesus se manifestasse pelas obras que ele fazia. Mas as obras que ele fazia para mostrar quem ele era, não para se mostrar, não para se aparecer. Seus irmãos queriam que ele se aparecesse perante o mundo, porque nem mesmo seus irmãos criam nele, o verso 5. Então note que até os irmãos de Jesus tinham dificuldade para crer nele, para crer de fato quem ele era. Disse-lhe, pois, Jesus, ainda não é chegado o meu tempo. Novamente o termo tempo, hora, que aparece diversas vezes nesse evangelho, mostra a hora em que Jesus vai morrer por nós na cruz. Quando Jesus diz, ainda não é chegado o meu tempo, que não era chegada a sua hora. Mas o vosso tempo sempre está pronto. O mundo não vos pode odiar, disse Jesus aos seus irmãos, mas ele me odeia a mim, porquanto dele testifico que suas obras são más. Jesus claramente mostra
que aqueles que querem fazer a vontade de Deus sempre vão sofrer oposição do mundo. É o que estava acontecendo. Subi vós a essa festa. Eu não subo ainda a essa festa. Jesus mandou que seus irmãos fossem na frente. Diz que ele ainda não subiria, porque ainda o meu tempo não está cumprido. Tinha a hora certa, Jesus sabia a hora certa. Esse termo tempo, hora, repete no Evangelho de João 17 vezes. E havendo-lhe dito isso, ficou na Galileia. Então Jesus não sobe à festa, nós vamos ver que ele vai subir mais tarde, mandou seus irmãos subirem, mas ele mesmo não foi. Verso 10 diz, mas quando os seus irmãos já tinham subido, e a expressão subido, porque a festa era em Jerusalém, então subia até a festa, né? Jerusalém é uma cidade que fica alta. Mas quando seus irmãos já tinham subido à festa, então subiu ele também, não manifestamente, mas como em oculto. Jesus sabia da oposição que havia ao seu ministério, os judeus procuravam matá-lo, então ele sobe de forma ocultamente, mas depois ele vai se revelar. Então, certamente havia grande coisa entre os judeus durante a festa. E diz aqui no verso 11, ora, os judeus procuravam na festa e dizia onde ele está. Os judeus todos procuravam a Jesus. Queriam saber aonde ele estava, não é? Onde ele está. Verso 12 do capítulo 7 diz, e havia grande murmuração entre a multidão a respeito dele. Interessante, né? Como as pessoas murmuravam de Jesus, já no capítulo 6, diz que os judeus murmuravam. E aqui, grande murmuração entre a multidão a respeito dele. Dizia alguns, ele é bom, e outros diziam, não, antes engana o povo. Então, note que a multidão está dividida acerca de Jesus. Uns dizem que ele é bom, outros dizem que ele enganava o povo. Nem todo mundo cria, de fato, em Jesus. Daí o porquê ele não subiu abertamente, daí o porquê ele subiu ocultamente. E a murmuração durante a festa, o tema da festa era Jesus. Jesus, de um lado, um grupo dizia ele é bom, de outro lado, outro grupo dizia que ele enganava o povo. Verso 13, todavia ninguém falava dele abertamente por medo dos judeus. Esses judeus que aparecem no capítulo, em todo o Evangelho de João, a palavra judeus aparece 56 vezes em todo o Evangelho. É um grupo de judeus que fazem oposição a Jesus. Até um livro que chama Quem são os judeus do Evangelho de João, não é? Você depois pode pesquisar e ler esse livro, bastante interessante. Medo dos judeus. Então o povo evitava falar abertamente. Certamente esses judeus são as autoridades judaicas. Mas no meio da festa, subiu Jesus ao templo. No meio da festa, a festa normalmente era 7 dias. Quando Jesus subiu, provavelmente ele subiu no 3º ou no 4º dia da festa. Subiu ao templo e ensinava. E ali Jesus então começa a ensinar. E os judeus maravilhavam-se dizendo, como sabe esse letras, não as tendo aprendido. Jesus certamente não estudou como Paulo aos pés de Gamaliel, nem se tornou nenhum rabino conhecido de Jerusalém, mas mostrava um conhecimento e uma sabedoria que causava admiração entre muita gente. Diz que os judeus se maravilhavam dizendo, como esse sabe letras, não as tendo aprendido. Quer dizer, não as tendo aprendido, não é que Jesus não tinha ido para a escola aprendido, mas é que Jesus não tinha estudado aos pés de nenhum rabino famoso em Jerusalém, não é? Era isso que eles queriam dizer, não as tendo aprendido, porque Jesus tinha um conhecimento e uma sabedoria que não era desse mundo, era do alto. Jesus respondeu e disse, a minha doutrina não é minha, ele mesmo vai dizer. Doutrina quer dizer um conjunto de ensinamentos. Não é minha, mas aquele que me enviou.
Então, note que a doutrina de Cristo era uma doutrina celestial, era uma doutrina maravilhosa, diferente da dos escribas e fariseus. Ele tinha uma doutrina totalmente diferente, não é? A doutrina dele não era dele, mas daquele que o havia enviado. E ele disse: se alguém quiser fazer a vontade dele, pela mesma doutrina conhecerá se ela é de Deus ou se eu falo de mim mesmo. Então, note que aqui a doutrina de Jesus era uma doutrina que vinha de Deus. Ele não falava por ele mesmo, mas falava aquilo que o Pai lhe concedia para falar. E ele mesmo vai falar disso no verso 18. Quem fala de si mesmo busca a sua própria glória. Pregar o evangelho, anunciar o evangelho, não é falar de nós. Por exemplo, eu não estou aqui falando de mim, dos meus estudos, do que eu faço, porque não é isso pregar o evangelho. Pregar o evangelho é falar de Deus, é falar de Jesus, não é? Quem fala de si mesmo busca a sua própria glória. Não é? Muita gente vai pregar e só conta da vida dele, pouco fala da palavra de Deus ou de Jesus. A pregação não é acerca de nós, mas acerca de Deus. Quem fala de si mesmo busca a sua própria glória, mas o que busca a glória daquele que o enviou, esse é verdadeiro, e não há nele injustiça. Era o caso de Jesus, buscava a glória de Deus, não buscava a sua glória própria, não fazia os sinais para se aparecer, mas fazia os sinais para glorificar a Deus. E Jesus continua: não vos deu Moisés a lei? É uma pergunta. E nenhum de vós observa a lei, porque procurais matar-me. A lei dizia: não matarás, e agora eles procuravam matar a Jesus. Jesus está declarando que nenhum deles seguiu a lei por causa disso. A multidão respondeu e disse: tem demônios, quem procura matar-te? Não é a primeira vez que Jesus é acusado de ter demônios. No capítulo 8, nós vamos ver de novo, eles vão dizer que Jesus tinha demônios, não é que Jesus estava fora de si, era o que muita gente perguntava. E a multidão diz: tem demônio, quem procura matar-te? Respondeu Jesus e disse: fiz uma obra e todos vós vos maravilhais. Pelo motivo que Moisés vos deu a circuncisão, não fosse Moisés, mas os pais, no sábado circuncidais um homem. Se o homem recebe a circuncisão no sábado, para que a lei de Moisés não seja quebrada, indignai-vos contra mim, porque no sábado curei de todo um homem. Muito bem, o capítulo 7 aqui está voltando naquilo que aconteceu no capítulo 5, quando Jesus cura um homem de paralisia. Por isso que alguns fazem uma intercalação. Acho que o capítulo 6 deveria vir antes do 5, 5 depois, porque é mais ou menos a continuidade nesse discurso que nós vamos encontrar de Jesus na festa dos tabernáculos entre os judeus, falando da cura que ele fez àquele homem que era paralítico 38 anos. O argumento de Jesus era o seguinte: vocês circuncidam um homem no sábado para não quebrar a lei de Moisés. Então a circuncisão pode ser feita no sábado. Qual o problema de eu fazer cura no sábado? Porque vocês me chamam de quebrar o sábado, ou violar o sábado, porque eu curo, sendo que vocês circuncidam um homem no sábado. Então, o que Jesus está novamente discutindo com eles é acerca do sábado. Como muita gente fica cega acerca do sábado, pensando que o sábado foi feito para o homem, não o homem para o sábado, não é? Então, Jesus está mostrando isso: indignai-vos contra mim, porque no sábado curei de todo um homem. Não julgueis segundo a aparência, mas julgai segundo a reta justiça. Como a gente pode cometer erros em julgamentos, a gente julga segundo a aparência e não segundo a reta justiça. Então, alguns de Jerusalém diziam: não é este o que procuram matar? É interessante quantas vezes falo de procurar matar, não é? No verso 1, os judeus procuravam matá-lo. No verso 19, Jesus diz que eles procuravam matar.
no verso 25, eles vão dizer de novo, não é esses que eles procuram matar? Eis aqui falando abertamente, nada lhe dizem. Porventura, sabe, verdadeiros príncipes, verdadeiramente os príncipes, que esse é o Cristo? Olha só, tentavam matá-lo, mas não matavam. Agora ele falava abertamente, e aí eles vão começar a questionar se por acaso as autoridades ou os príncipes do povo sabiam que esse era o Cristo. Surge a grande pergunta, é ou não é o Cristo? É a pergunta da mulher no capítulo 4, a mulher samaritana. Eu sei que quando o Cristo vier, o Messias, nos ensinará todas as coisas. Jesus disse, sou eu que falo contigo. E agora, porque ele fala abertamente, diziam, será que sabem os nossos príncipes que verdadeiramente esse é o Cristo? Todavia, bem sabemos de onde esse é. Mas quando vier o Cristo, ninguém saberá de onde ele é. É interessante, capítulo 7, 27, que dizem que eles sabiam de onde ele era. Quando nós chegarmos no capítulo 9, nós vamos ver que eles vão dizer que não sabia de onde ele era. Jesus, de fato, causava uma confusão tremenda na cabeça das pessoas, não é? Jesus, de fato, causava muita confusão, porque ele trazia uma doutrina nova que ninguém conhecia. Mas nós vamos ver isso daí. Jesus vai confundir muitos deles. Quer ver? Eu quero achar o capítulo 9. Quer ver? Capítulo 9, verso 29. Em contraste com o capítulo 7, verso 27. Capítulo 7, verso 27 diz assim: Todavia, bem sabemos onde esse é, mas quando vier o Cristo, ninguém saberá de onde ele é. No capítulo 9, verso 29, ele diz assim: Nós bem sabemos que Deus falou a Moisés, mas esse não sabemos de onde ele é. Então, é uma confusão na cabeça deles. Uma hora eles dizem que sabe de onde Jesus é, de outra hora eles dizem que não sabe de onde ele é, não é? Então, todavia bem sabemos de onde esse é, mas quando vier o Cristo ninguém saberá de onde ele é. No capítulo 9, verso 29, ele diz: Nós sabemos que Deus falou a Moisés, mas esse não sabemos onde ele é. Ou seja, de outra forma, eles estão admitindo que ele é o Cristo, porque quando o Cristo viesse não sabia de onde ele é. Aí no capítulo 9, 29, eles mesmos admitem que não sabia de onde ele era, só sabiam que Deus havia falado a Moisés, mas de onde ele era. Aqui no capítulo 7, verso 27, eles tentam dizer que eles sabiam de onde ele era. Verso 28 diz: Clamava, pois, Jesus no templo, ensinando e dizendo: Vós me conheceis, sabeis de onde eu sou. E eu não vim de mim mesmo, mas aquele que me enviou é verdadeiro, o qual vós não conheceis. Imagine só, o povo de Deus não conhecia Deus. Ele, se conhecesse, teria aceito a Cristo, teria recebido a Jesus. Mas eu os conheço porque dele sou, e ele me enviou. Diversas vezes Jesus diz que ele não veio por ele mesmo, mas ele foi enviado. Esse é um tema de João, o enviado de Deus, Jesus, porque Deus amou muito de tal maneira que deu, que enviou o seu Filho a esse mundo, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Procuravam, pois, prendê-lo, mas ninguém lançou mão dele, porque ainda não era chegada a sua hora. Novamente o tema hora que se repete em todo o Evangelho de João. Capítulo 7, 30 diz que procuravam prendê-lo, mas ninguém lançou mão, porque ainda não era chegada a sua hora. Quando nós chegarmos no capítulo 8, verso 20, nós vamos encontrar a mesma coisa. Essas palavras de Jesus no lugar de tesouro, ensinando no templo. E ninguém o prendeu, porque ainda não era chegada a sua hora. 17 vezes esse tema se repete desde o capítulo 2, quando Jesus diz: mulher que tenho contigo, a minha hora não é chegada, não é? 17 vezes em todo o Evangelho de João diz que a sua hora não é chegada. Seus irmãos disseram: sobe, manifesta. Ele falou: o vosso tempo sempre está pronto, o meu ainda não é chegado, não é?
e aqui ninguém prendeu, porque ainda não era chegada a sua hora. Verso 31, muitos da multidão creram nele, não é? Muitos da multidão começaram a crer por causa do ensinamento, e disseram, quando Cristo vier, será que fará ainda mais sinais do que esse tem feito? Quando Cristo vier, fará ainda mais sinais do que esse tem feito? Eram notáveis os sinais que Jesus tinha feito. E eles começaram a reconhecer que o Cristo, quando viesse, não faria mais sinais. Então, os sinais no Evangelho de João apontam para quem ele é, aponta para nós crermos na pessoa de Jesus. Os fariseus ouviram que a multidão murmurava dele essas coisas, e os fariseus e os principais sacerdotes mandaram os servidores para o prender. Antes ninguém o prendia, porque só na chegada. Mandaram para o prender. Disse, pois Jesus, ainda um pouco de tempo, estou convosco, e depois vou para aquele que me enviou. Novamente o termo, me enviou, o enviado de Deus. Vós me buscareis e não achareis, e onde eu estou, vós não podeis vir. Para onde Jesus ia, eles não podiam ir. Disseram, pois, os judeus uns para os outros, para onde irá esse, que não o acharemos? Irá porventura para os dispersos entre os gregos, e ensinará aos gregos? Eles nunca entendem o que Jesus fala, né? Quando Jesus fala nascer de novo, como Nicodemos, pensava que tinha que voltar no ventre. Não entendeu que era espiritual. Quando Jesus fala a mulher da água, eles não entenderam, pensaram que a mulher pensou que era a água do poço. Quando Jesus falou aos seus discípulos que tinha uma nova comida, eles não entenderam, acharam que alguém lhe tinha trazido algo de comer. Tudo que Jesus falava era espiritual, como em João 6,63 diz, as palavras que eu vos falo são espírito e vida. Quando Jesus falou de comer a sua carne e beber o seu sangue, eles murmuravam e diziam, como pode esse homem dar de beber sua carne e seu sangue? Não entendia do novo nascimento, não entendia da água, não entendia da comida, não entendia o que significava comer o corpo e o sangue, porque as palavras que ele fala são espírito e vida. Assim como não entende quando ele diz que vai para um lugar onde eles não podem vir, ouvir, não é? É porque Jesus está falando da sua partida. Eles não conseguem entender, pensam que ele vai para os gregos, para ensinar os gregos. E que palavras são essas que dizem, buscar-me-eis e não me achareis, e aonde eu estou, não, vós não podeis ir. Eles não entendem, porque as palavras de Jesus no Evangelho de João é espiritual. O novo nascimento é espiritual, a água é espiritual, a água vai voltar agora no capítulo 7, que representa essa água. A comida de Jesus é espiritual, comer a sua carne e beber o seu sangue também é espiritual, e para onde ele vai também é espiritual. Aí Jesus vai dizer, né, aonde eu estou não podeis ir. E no último dia, o grande dia da festa, era o último dia, festa do tabernáculo, normalmente eles carregavam água, não é? Para lembrar também a saída deles do Egito. E nesse último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé e clamou, dizendo, se alguém tem sede, que venha a mim e beba. É ele que sacia a nossa sede espiritual. É ele que pode saciar, é ele que nos dá a verdadeira água da vida. Se alguém tem sede, que venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu ventre. Que rios é esse? Que água é essa que Jesus está falando, que sacia toda a sede? Olha o verso 39, João vai nos explicar. E isso disse ele do Espírito, que haviam de receber os que nele crescem, porque o Espírito Santo ainda não fora dado, por ainda Jesus não ter sido glorificado. Glorificado é morrido, ressuscitado e assentado à destra de Deus. Então o Espírito só é dado depois da morte e ressurreição de Jesus. Mas qual água ele está falando? A água que sacia é o Espírito de Deus. O Espírito de Deus faz com que nasça em nós uma fonte de água que jorra para a vida eterna. Por isso que ninguém pode vir a Deus
se não for pelo Espírito Santo. É o Espírito Santo que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. É o Espírito Santo que faz nascer em nós uma fonte de água viva que jorra para a vida eterna. Rios de água viva correrão do seu interior quando você crê em Deus, quando você entrega a sua vida a Jesus, quando você crê nele, de acordo com as Escrituras, ele lhe dá o seu Espírito, o Espírito de Deus, o Espírito Santo, não é? Aqui João antecipa um pouco o que vai acontecer, sua morte, sua glorificação. Por isso que eu disse que a primeira parte do Evangelho de João, capítulo 1 ao 12, é chamado Livro dos Sinais, mas do capítulo 12 ao 20, Livro da Glória, e o capítulo 21 é a conclusão do livro, não é? Então aqui João já adianta que ele vai dar o Espírito Santo àqueles que nele crescem, que ainda não tinha sido dado, porque ainda Jesus não tinha sido glorificado. E muitos mais da multidão, ouvindo essa palavra, diziam: verdadeiramente, esse é o profeta. Qual profeta eles estão falando? O profeta da qual falou Moisés. Deus levantará no meio de vós um profeta, semelhante a mim, entre os vossos irmãos. Aí ele ouviu. Então esse era o profeta, não é? Presta atenção. Quando Jesus falou essa palavra, eles disseram: verdadeiramente esse é o profeta. João 6,39 fala do Espírito que havia de receber os que nele crescem. Para quem é o Espírito Santo? Eu vou dizer 7 coisas para quem é o Espírito Santo. Você pode anotar, se você quiser. Para quem se destina o Espírito Santo? Primeiro, aos que têm sede. Aos que têm sede, quem tiver sede, como disse Jesus, se alguém tem sede, que venha a mim e beba. João 7,37. Então, o Espírito é dado àqueles que têm sede. Amém? Segundo, o Espírito é dado aos que pedem. Lucas capítulo 11, verso 9 a 13, diz que o Pai dará o Espírito Santo àqueles que lhe pedirem. Então, o Espírito é dado aos que têm sede. O Espírito é dado aos que pedem. Terceiro, o Espírito é dado aos que esperam. Lucas 24 diz: ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Esperai em Jerusalém. Então, o Espírito é dado aos que têm sede. O Espírito é dado aos que pedem. O Espírito é dado aos que esperam. Por isso que diz: esperei com paciência no Senhor, e ele se ouviu o meu clamor. O Espírito também é dado aos que obedecem. Atos capítulo 5, verso 32. Aqueles que obedecem, antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Aos que obedecem, o Espírito Santo é dado. Então, o Espírito Santo é dado aos que pedem. O Espírito Santo é dado aos que têm sede. O Espírito Santo é dado aos que esperam. O Espírito Santo é dado aos que obedecem. E diz aqui, verso 38, quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão. Então, o Espírito é dado aos que creem. Presta atenção, 5 coisas nós já falamos. O Espírito é dado aos que têm sede. O Espírito é dado aos que pedem. O Espírito é dado aos que esperam. O Espírito é dado aos que obedecem. O Espírito é dado aos que creem. Mas o Espírito também é dado aos que buscam. Por isso que Paulo diz: buscai com zelo os dons espirituais. Nós devemos buscar, nós devemos procurar, nós devemos ter sede, nós devemos pedir, nós devemos esperar, nós devemos obedecer, nós devemos crer e nós devemos buscar. E por último, o Espírito é dado aos que querem. Deus não dará o seu Espírito se você não quiser. Você tem que querer, você tem que desejar, você tem que pedir, você tem que ter sede, você tem que buscar, você tem que obedecer, você tem que crer. 7 coisas para quem o Espírito é dado. Primeiro, aos que têm sede. Segundo, aos que pedem. Terceiro, aos que esperam. Quarto, aos que obedecem. Quinto, aos que crêem. Sexto, aos que buscam. Sétimo, aos que querem. Quer você do Espírito? Tem você sede do Espírito? Tem buscado você o Espírito de Deus? Quer você ter rios de água viva correndo do seu ventre?
Crê você em Jesus, como diz as Escrituras? Obedece você à palavra de Deus? Tem buscado, tem crido, tem esperado? Deus quer te dar do seu Espírito. E muitos da multidão, ouvindo essa palavra, diziam, verdadeiramente esse é o profeta. Outros diziam, esse é o Cristo. Mas aí outros diziam, vem porventura o Cristo da Galileia? Eles se enganavam, porque eles pensavam que Jesus era da Galileia, mas na verdade Jesus nasceu em Belém da Judeia. Mas porque ele morava na Galileia, foi chamado de Jesus de Nazaré da Galileia. Muitos então pensavam que ele era da Galileia. Não diz a Escritura que o Cristo vem da descendência de Davi de Belém? Era exatamente onde Jesus havia nascido, da aldeia de onde era Davi. Exatamente, só que eles não sabiam que Jesus havia nascido em Belém. E é interessante que no 7:27 eles dizem que sabiam de onde Jesus era. Eles pensavam que sabiam, pensavam que ele era de Nazaré, mas na verdade ele era de Belém da Judeia. Assim, entre o povo havia dissensão por causa dele, e alguns deles queriam prendê-lo, mas ninguém lançou mão dele. 3 vezes no capítulo 7 fala que queriam prender a Jesus, não é? No verso de número 30, queriam prender, mas ninguém lançou mão dele. No verso 32 diz que os sacerdotes mandaram os servidores para prender e não prenderam. E no verso 44 diz, e alguns deles queriam prender-lhe, mas ninguém lançou mão dele. Por que ninguém lançou mão dele? Porque ninguém o prendeu? Porque a sua hora ainda não era chegada. Amém? Sua hora ainda não era chegada. Esse capítulo começa com seus irmãos mandando ele subir a Jerusalém, se manifestar. Jesus disse, a vossa hora, vosso tempo sempre está pronto. O meu ainda não era chegado. E os servidores foram ter com os principais sacerdotes e fariseus, aqueles que ele mandaram prender a Jesus. Os servidores foram ter e lhes perguntaram, por que não os trouxestes? Respondeu os servidores, nunca homens algum falou como esse homem. Nunca homem algum falou como esse homem. Responderam os servidores, aqueles que perguntaram, por que afinal de contas vocês não o trouxeram? Por que não prenderam? Então os servidores responderam, nunca homem algum falou como esse homem. Eu fico imaginando como devia ser algo maravilhoso ouvir Jesus falar. Jesus devia falar de uma forma especial. Nunca homem nenhum falou como esse homem. Que coisa maravilhosa devia ser os sermões, a pregação de Jesus. Responderam, pois, os fariseus, também vós fostes enganados. Eles tinham para eles que Jesus era um grande enganador, quando na verdade era eles que estavam enganados acerca de Jesus. Creu nele, porventura, algum dos principais ou dos fariseus? Mas essa multidão que não sabe a lei é maldita. Olha como eles tinham a impressão do povo, chamavam o povo da multidão, que não conhecia a lei, que era maldita. Eles se julgavam superior àquela multidão, se julgavam melhor do que a multidão. Nicodemos, verso 50. É a segunda vez que aparece Nicodemos no Evangelho de João. A primeira vez aparece no capítulo 3, quando Nicodemos foi ter com Jesus de noite. No capítulo 7, verso 50, aparece Nicodemos. E ele vai aparecer também no final do capítulo 19, ajudando José de Arimateia a sepultar Jesus. Nicodemos, que era um deles, e que dantes fora ter com Jesus, disse-lhes, vamos ver o que Nicodemos disse, porventura, condena a nossa lei um homem, sem primeiro ouvir. Nicodemos tinha ido ouvir Jesus. Nicodemos ouviu acerca do novo nascimento. Nicodemos, então, agora se posiciona para defender a Jesus perante eles, perante o Sinédrio. E pergunta a eles, porventura, condena a nossa lei um homem sem primeiro ouvir e ter conhecimento do que faz? Responderam eles, disseram, és tu também da Galileia? Examina e verás que da Galileia nenhum profeta surgiu. Esse é um grande engano da parte deles, porque na verdade Jonas era do norte. Jonas surgiu
da região da Galileia, quando Jonas foi enviado aos ninivitas. Mas eles disseram, nenhum profeta surgiu da Galileia. Examina e verás que nenhum profeta surgiu da Galileia. Esse era o engano deles no capítulo 7. Eles pensavam que sabia de onde Jesus era, pensavam que Jesus era de Nazaré, disseram, não, porventura veio o Cristo da Galileia, não é possível. Nunca surgiu profeta da Galileia, quando na verdade Jesus tinha nascido em Belém. Eles mesmos declaram aqui, não diz a Escritura que o Cristo, capítulo 7, 42, vem da descendência de Davi de Belém, da aldeia de onde era Davi, e de fato Jesus havia nascido lá, mas eles não sabiam, pensavam que ele era da Galileia, e disseram, és tu da Galileia, examina que verás que nenhum profeta veio da Galileia ou surgiu da Galileia. Esse foi um grande engano das autoridades, achar que sabia de onde era o Cristo, quando na verdade não sabiam, quando na verdade não o conheciam. E aí cada um foi para a sua casa. Capítulo 7, 53, termina de uma forma brusca, né? Cada um foi para a sua casa. É que quando a Bíblia foi escrita, ela não foi escrita em capítulos nem em versos. Essa divisão aconteceu mais tarde. Alguém dividiu a Bíblia em capítulos e depois, quando inventaram a imprensa, decidiram dividir em versos, não é? Foi dividida em 1500 a Bíblia em versos, não é? 1575, por um escritor de uma impressora que decidiu dividir e cometeram uns erros. Por exemplo, 7:53, existe um erro. Ele, na verdade, é parte do capítulo 8, verso 1, ou o capítulo 8, verso 1 é parte 53, porque diz assim, cada um foi para a sua casa, porém, Jesus foi para o Monte das Oliveiras. Mas aqui na divisão, colocaram 7:53 isolado do capítulo 8, verso 1. Então, se quem está lendo a Bíblia em capítulo, lê, e cada um foi para a sua casa, pronto, interrompe, e depois vai ler o capítulo 8, verso 1. Porém, Jesus foi para o Monte das Oliveiras, não é? Então, a parte do capítulo 7:53 pertence ao 8:1, ou a parte do 8:1 pertence ao 7:53. Mas, de qualquer forma, a gente acaba com isso. E cada um foi para a sua casa, porque eles não conseguiam concordar. Porém, Jesus vai para o Monte das Oliveiras. Amém? Com isso, nós encerramos o capítulo 7, capítulo maravilhoso, que fala de Jesus na festa do tabernáculo, Jesus dizendo, quem tem sede, vem a mim e beba, não é? É para o Espírito Santo é dado aos que têm sede, o Espírito Santo é dado aos que pedem, o Espírito Santo é dado aos que esperam, o Espírito Santo é dado aos que obedecem, o Espírito Santo é dado aos que crêem, o Espírito Santo é dado aos que buscam, e o Espírito Santo é dado aos que querem. Quer você também dessa água da vida? Quer você também crer em Jesus para receber, obedecer a Jesus, esperar em Jesus, não é? Para obedecer, buscar a Jesus para obedecer, busque, não é? Como examinar as Escrituras. O texto-chave para mim, o verso-chave do capítulo de número 7 é justamente isso. Quem tem sede, vem a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água correrão do seu ventre. Que nós possamos ter essa sede de Jesus, aquele que sacia a nossa sede, aquele que faz com que rios de água corram do nosso interior, do nosso ventre, o Espírito Santo que é dado aos que creem nele, quando ele foi glorificado. Agora o Espírito é dado gratuitamente, amém? Muito bem, meus queridos, que a graça de Jesus seja com você, o amor de Deus, nosso Pai, e a rica e doce consolação do Espírito Santo esteja com cada um de vós. Quem esteve convosco para mais programa, Pastor Eugênio Piacentini. Assista os demais comentários no capítulo 6, no capítulo 5, no 4, no 3, no 2, no 1, na introdução do Evangelho de João. E assista os vídeos que nós vamos fazer do capítulo 8, 9, assim você tem um comentário completo desse texto maravilhoso. Claro que a gente não consegue cobrir tudo aqui, mas se dá uma ideia da magnificência, da grandeza
desses textos aqui te chama atenção pelo fato que queriam prender a Jesus e não prenderam, porque a sua hora ainda não é chegada, chama atenção para a incredulidade dos irmãos de Jesus e para a incredulidade de muitos judeus, para a discussão que havia entre os judeus, será que ele é bom, será que não é? Para o texto que sabemos onde ele é, mas na verdade não sabiam, e tantas outras coisas que nós procuramos chamar atenção. Que a graça de Deus seja com você, o amor de Deus, nosso Pai, e a rica e doce consolação do Espírito Santo. Pastor Eugênio Peia Santini, voltamos para o capítulo 8. Assista os comentários no Evangelho de João. Deus te abençoe.